Olá, bem-vindo ao canal Dinheiro na Ponta do Lápis. Meu nome é Jurema. Vamos falar sobre ações. Uma ação representa uma pequena parcela de propriedade em uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna um acionista da empresa e tem direito a uma parte dos lucros da empresa. Os acionistas também têm direito a voto nas assembleias de acionistas, onde as decisões importantes da empresa são tomadas. As ações são importantes para os investidores por algumas razões. Potencial de ganhos. As ações oferecem o potencial de ganhos significativos para os investidores. Quando a empresa tem um bom desempenho financeiro, o preço das ações geralmente aumenta e os investidores podem lucrar com essa valorização. Diversificação. Investir em ações pode ajudar a diversificar o portfólio de investimentos, o que pode reduzir o risco geral do portfólio. Diversificar significa investir em vários setores diferentes e em diferentes tipos de investimentos, para que o desempenho de um investimento não afete significativamente o desempenho do portfólio inteiro. Proteção contra a inflação. As ações também podem ajudar a proteger os investimentos contra a inflação. Quando a inflação aumenta, o preço das ações tende a aumentar também, o que significa que os investidores podem manter o valor de seus investimentos no longo prazo. A diversificação do portfólio de investimentos é uma estratégia importante que visa reduzir o risco geral do investimento, distribuindo dinheiro em diferentes tipos de ativos, setores, geografias e empresas. Isso significa que, em vez de investir todo o dinheiro em apenas uma ação, por exemplo, o investidor divide o dinheiro em diferentes ações, títulos, fundos imobiliários, entre outros. A diversificação é importante porque, quando um tipo de investimento tem desempenho ruim, outros podem ter desempenho melhor, o que minimiza a perda geral no portfólio. Por exemplo, se um investidor tiver todo o dinheiro investido em ações de uma única empresa e a empresa tiver um desempenho ruim, todo o portfólio será afetado. No entanto, se o investidor tiver o dinheiro investido em várias empresas em setores diferentes, a perda em uma empresa pode ser compensada pelo ganho em outra. As ações podem ser uma parte importante dessa estratégia de diversificação porque podem oferecer retornos mais altos do que outros tipos de ativos como títulos. As ações também têm um potencial maior de valorização a longo prazo. No entanto, como mencionei anteriormente, as ações também apresentam riscos e o investimento deve ser bem pesquisado e diversificado. Ao diversificar o portfólio com ações, o investidor pode considerar investir em ações de empresas de diferentes setores, de diferentes tamanhos e geografias, para minimizar o risco. O investidor também pode considerar investir em diferentes tipos de ações, como ações de crescimento e ações de valor, para diversificar ainda mais. Em resumo, a diversificação do portfólio de investimentos é uma estratégia importante para minimizar o risco geral do investimento. As ações podem ser uma parte importante dessa estratégia, mas o investimento deve ser bem pesquisado e diversificado para minimizar o risco. A análise fundamental é uma técnica de avaliação de investimento que envolve a análise dos dados financeiros de uma empresa para determinar se ela é uma boa opção de investimento. A análise fundamental examina os fundamentos financeiros da empresa, como receita, lucro, fluxo de caixa, dívida e ativos, para entender a saúde financeira da empresa e prever o seu desempenho futuro. Existem muitos indicadores financeiros que os investidores podem usar para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa. Alguns dos indicadores financeiros comuns incluem lucro por ação, LPA. O LPA é uma medida de quanto lucro uma empresa gera por ação. É calculado dividindo o lucro líquido pelo número de ações em circulação. O LPA pode ser usado para avaliar a lucratividade de uma empresa e compará-la com outras empresas no mesmo setor. Fluxo de caixa livre, FCF. O FCF é o dinheiro que uma empresa gera após pagar seus custos operacionais e investir em suas operações. É um indicador importante da saúde financeira de uma empresa, pois indica se ela tem dinheiro para pagar dívidas, investir em crescimento e pagar dividendos aos acionistas. Relação preço-lucro, PL. A relação preço-lucro é o preço atual das ações de uma empresa dividido pelo seu lucro por ação. É um indicador comum de avaliação de ações que ajuda os investidores a determinar se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada em relação ao seu potencial de lucro. Margem de lucro. A margem de lucro é a porcentagem de receita que uma empresa mantém como lucro depois de pagar todos os seus custos operacionais.
é um indicador importante de eficiência e lucratividade da empresa. Além desses indicadores financeiros, a análise fundamental também pode envolver a avaliação do histórico de crescimento da empresa, sua posição competitiva no mercado, a qualidade de sua gestão e sua estratégia de longo prazo. Em resumo, a análise fundamental é uma técnica de avaliação de investimento que envolve a avaliação dos dados financeiros de uma empresa para determinar se ela é uma boa opção de investimento. Os investidores podem usar indicadores financeiros comuns, como lucro por ação e fluxo de caixa livre, para avaliar a saúde financeira de uma empresa e prever seu desempenho futuro. Investir em ações a longo prazo pode ser uma estratégia lucrativa para os investidores, já que as empresas que historicamente tiveram um bom desempenho ao longo do tempo geralmente apresentam um crescimento constante em seus negócios, o que resulta em um aumento no valor de suas ações. Uma das principais vantagens de investir em ações a longo prazo é que, ao invés de tentar prever flutuações de curto prazo no mercado, o investidor pode se concentrar em empresas com um histórico comprovado de crescimento e lucro ao longo do tempo. Dessa forma, o investidor pode se beneficiar do poder dos juros compostos e aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. Existem muitas empresas que tiveram um bom desempenho ao longo do tempo e se tornaram líderes de mercado em seus setores. Alguns exemplos de empresas que historicamente tiveram um bom desempenho incluem Apple Inc. A APL. A Apple é uma empresa de tecnologia líder no mercado de eletrônicos de consumo. A empresa tem um histórico comprovado de inovação e crescimento, com um portfólio diversificado de produtos, incluindo iPhones, iPads, Macs e outros dispositivos. Microsoft Corporation, MSFT. A Microsoft é outra empresa de tecnologia líder no mercado, conhecida por seus sistemas operacionais e aplicativos de software. A empresa tem uma forte posição competitiva no mercado de nuvem, e seu histórico de crescimento e inovação a torna uma opção atraente para investidores a longo prazo. Coca-Cola Company, Co. A Coca-Cola é uma empresa de bebidas líder no mercado, com um portfólio diversificado de bebidas, incluindo refrigerantes, chás e águas. A empresa tem um histórico comprovado de crescimento e inovação em seus produtos e tem uma forte presença global. Johnson & Johnson, JNJ. A Johnson & Johnson é uma empresa líder no mercado de saúde, com um portfólio diversificado de produtos, incluindo produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos de consumo. A empresa tem um histórico de inovação e desenvolvimento de produtos, o que a torna uma opção atraente para investidores a longo prazo. Em resumo, investir em ações a longo prazo pode ser uma estratégia lucrativa para os investidores, desde que sejam escolhidas empresas com um histórico comprovado de crescimento e lucro ao longo do tempo. Empresas como Apple, Microsoft, Coca-Cola e Johnson & Johnson têm um histórico de desempenho consistente e, portanto, podem ser boas opções para investimentos a longo prazo. No entanto, é importante lembrar que nenhum investimento é completamente seguro e que os resultados passados não garantem resultados futuros. Investir em ações pode ser uma estratégia arriscada, pois existem vários fatores que podem influenciar o valor das ações e, consequentemente, o retorno do investimento. Alguns dos riscos mais comuns associados ao investimento em ações incluem volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado pode ter um grande impacto no valor das ações. Mudanças nas condições econômicas, políticas ou sociais podem levar a flutuações no mercado de ações, o que pode resultar em perdas significativas para os investidores. Risco de empresa. O desempenho de uma empresa pode ter um grande impacto no valor de suas ações. Empresas que enfrentam problemas financeiros ou legais podem ver seus preços de ações diminuírem, o que pode levar a perdas para os investidores. Risco de setor. Algumas indústrias ou setores podem ser mais voláteis do que outros. Por exemplo, as empresas de tecnologia tendem a ser mais voláteis do que as empresas de serviços públicos, que são geralmente consideradas mais estáveis. Risco cambial. Investidores que investem em ações estrangeiras estão expostos ao risco cambial, que é a flutuação das taxas de câmbio entre as moedas. Isso pode levar a flutuações no valor do investimento. Possibilidade de perda de dinheiro. É importante lembrar que, assim como com qualquer investimento, há sempre a possibilidade de perda de dinheiro ao investir em ações. As ações podem perder valor rapidamente e os investidores podem perder todo o seu investimento.
No entanto, é importante notar que o risco também pode ser gerenciado por meio da diversificação do portfólio de investimentos, o que significa investir em várias empresas e setores diferentes. Ao diversificar, os investidores podem reduzir o impacto de quaisquer perdas em uma única empresa ou setor e, portanto, reduzir o risco geral do portfólio. Em resumo, investir em ações pode ser uma estratégia arriscada devido à volatilidade do mercado, riscos específicos da empresa e do setor, risco cambial e a possibilidade de perda de dinheiro. No entanto, é possível gerenciar o risco por meio da diversificação do portfólio de investimentos e da escolha de empresas com histórico comprovado de crescimento e lucro.